Boa tarde a todos. Com satisfação que então retorno aqui ao seminário do IAD. Eu fui residente o ano passado, no ano de 2022, e estou aqui de volta. Então o que eu vou fazer hoje é tentar trazer para vocês um conjunto de informações que constituíram o meu projeto durante a minha residência, mas que na verdade esse projeto é um projeto que, como todos os projetos da nossa de pesquisa, são projetos em andamento e que tem um percurso histórico. Quer dizer, um projeto que começa há 20, 30 anos. Né? Então o que eu vou fazer aqui é tentar trazer algumas informações, em parte dos resultados que nós vimos obtendo, e em parte os resultados que eu obtive, em particular, com a minha residência, que me forçou a pensar, que me forçou a rever certas tarefas que vimos desenvolvendo no âmbito dessa temática. O projeto, na verdade, se insere no projeto maior, que é a documentação Diversidade Linguística no Brasil, mas o título desse projeto, um subprojeto, seria alguma coisa do tipo Documentação e Revitalização de Línguas Indígenas. Eu acho que todos aqui sabem, o Brasil vive uma situação de diversidade linguística, além das línguas europeias e asiáticas e africanas que se falam no Brasil, há majoritariamente as línguas ameríndias, né? O termo ameríndio é bem complicado, assim, eu prefiro dizer línguas nativas, línguas originárias. Os próprios índios hoje questionam o nome indígena, né? Porque a etimologia dessa palavra, ela traz uma conotação tanto pejorativa. Indígena, o que é estrangeiro, o que é alienígena, e as próprias comunidades, lideranças indígenas, os povos originários, têm uma certa dificuldade com esse título. Mas é como se usa na linguística antropológica, na antropologia, na linguística descritiva. Então, esse projeto ele vem sendo financiado pelo FAPEMIG, CNPq, e eu tento hoje aqui na minha fala trazer algumas perguntas. Como o Fábio Alves falou, a gente na verdade lida com tantas coisas, né? Então, eu vou tentar filtrar aqui minha fala hoje em cima de 4 pontos principais, 4 perguntas fundamentais, que seriam alguma coisa do tipo: quantas línguas nativas havia no Brasil no século XVI? Quantas línguas e famílias linguísticas há no Brasil? Quantas línguas foram extintas e como é o processo de revitalização das línguas minoritárias. Eu vou tentar focar mais no item 4, porque é o trabalho que eu venho desenvolvendo, e é um trabalho que, na verdade, exige, na verdade, uma interdisciplinaridade e uma certa transdisciplinaridade, porque envolve também acionar conhecimento de outras áreas, a biolinguística, a história, a linguística teórica descritiva e etc. Então, com relação à primeira pergunta, quantas línguas nativas havia no Brasil no século XVI? Essa é uma pergunta que é central, né, para quem trabalha com as línguas nativas do Brasil. É uma pergunta que na verdade, é uma pergunta que quando eu vou falar desse tema, quando eu apresento esse tema para a comunidade científica e quando eu sou entrevistado pelas mídias, é a pergunta que é recorrente. Por isso que eu trago ela aqui, que ela não é trivial. E eu me deparo com o seguinte fato: no âmbito da universidade, as pessoas, grande parte dos alunos e de professores também, não tem muita noção, né, na verdade, de quantas línguas nativas havia no Brasil no final do século XV e início do século XVI. Então é uma pergunta muito importante. Então eu começo com ela. Número 1. Quantas línguas nativas havia no Brasil no século XVI? Então, para responder isso, é importante que entenda também questões relativas à história da ocupação da América do Sul. Então, os arqueólogos estão divididos quanto à antiguidade do povoamento da América do Sul. A antiguidade de restos humanos achados nos sítios arqueológicos de Itaquendama, na Colômbia, aproxima-se de 100 anos. Já os achados em Lagoa Santa datam de 12 mil anos, mais ou menos. Mas, evidentemente, os trabalhos mais recentes, né, se vocês lerem os trabalhos dos arqueólogos, da história do povoamento da América, os estudos mais recentes mostram que, na verdade, a ocupação da América do Sul se deu há mais de 20 mil anos. Então, quanto mais vai sendo encontrados sítios arqueológicos, mais o distanciamento temporal vai ocorrendo com relação à ocupação da América do Sul. Isso não é trivial, porque é importante para eu responder a pergunta de quantas línguas havia no Brasil quando da chegada dos europeus. Então, a América do Sul é importante ter em mente o seguinte: a América do Sul é um continente praticamente isolado do resto do mundo, digamos assim. A América do Sul ela é meio que uma ilha isolada da América Central e da América do Norte, e também da África e da Europa.
O seu povoamento pré-histórico se deu essencialmente pela estreita passagem do Istmo do Panamá. Tais fatos dificultaram, né, movimentos de refluxo, contribuindo para o isolamento dos indígenas que aqui permaneceram sem o contato com os habitantes das Américas nem com os demais continentes. Então, o Rodrigues, que é um linguista já falecido, foi professor da UNB, ele postula que o isolamento reduziu a possibilidade de difusão para outros continentes de propriedades linguísticas que se têm desenvolvido em línguas desse continente. Aqui é importante fazer uma breve reflexão. Então, para os linguistas, a gente observa que as línguas da América do Sul desenvolveram fenômenos, quando a gente fala fenômenos linguísticos, né? Do ponto de vista linguístico, mas também do ponto de vista da antropologia, também fenômenos que a gente considera únicos dessa região, e tem uma razão muito simples. Os fenômenos gramaticais, os fenômenos linguísticos que se desenvolveram nas línguas da América do Sul não se espraiaram para os outros lugares, evidentemente porque a América do Sul ficou isolada. Então se espera que nessa região se encontram fenômenos linguísticos que sejam únicos dessa região. A consequência disso é a expectativa de que se encontrem em línguas sul-americanas propriedades linguísticas que não se acham em outras partes do mundo. Então, o ano passado eu publiquei aqui no âmbito da minha residência um livro em que eu trago a descrição de uma série de fenômenos linguísticos, gramaticais, que são peculiares da América do Sul. Não são fenômenos que não se encontram em outras regiões do mundo. Um fenômeno, por exemplo, que tem sido encontrado nas línguas daqui da América do Sul é o fenômeno, por exemplo, de que a categoria gramatical de tempo é uma categoria gramatical na linguística que é uma categoria deítica. Então, tempo aponta para o momento atual, para o antes e para o futuro. E nas línguas da Ásia, da África do Sul e da Europa, se sabe que tempo é uma categoria gramatical privativa dos verbos. Se descobre aqui na América do Sul que isso não é verdade. Os nomes também trazem a categoria gramatical de tempo. Então, os nomes podem ter, substantivos, eles podem ter nessas línguas mofemas, né, afixos, flexão, mofemas flexionais que indicam se o item está se referindo, se tem uma referência para o tempo presente, para o tempo passado e para o tempo futuro. Portanto, se desenvolve aqui na América do Sul uma série de fenômenos que são, digamos, genuinamente ameríndios. E isso deixa a América do Sul, então, se deixa comparar a Austrália como área isolada de importância crítica para a teoria linguística, devido ao fato de que a região desenvolve uma série de fenômenos linguísticos que são próprios dessa região, se compara com a Austrália, que também é uma região que ficou isolada do restante do continente. Em suma, cada língua indígena sul-americana pode apresentar fenômenos ainda desconhecidos, seja na fonologia, seja na gramática, ou seja na organização do discurso. Então, antes de responder a pergunta sobre quantas línguas havia no continente americano. Então, tendo em vista isso, tais fatos explicam a enorme diversidade das famílias linguísticas na região quando compara a outras regiões do mundo. Por exemplo, já se sabe que aqui nós temos cerca de 41 ou 45 famílias linguísticas, o que é algo impressionante. Quando você olha para a Europa, não há essa quantidade de famílias linguísticas. Quando você olha para o continente africano, não há essa quantidade de famílias linguísticas. Ou seja, aqui então, essa região, por ter ficado isolada do restante do mundo, desenvolve então uma quantidade muito grande, desenvolve uma diversidade muito grande, então, tendo como consequência o surgimento de famílias linguísticas. Quantas? Entre 41 e 45 famílias linguísticas. A estimativa dos linguistas, agora sim, é de que o Brasil possuía entre 1.000 a 1.200 línguas no final do século XV e início do século XVI. Então, esses dados são estipulativos. Então, essa é a resposta para a pergunta. Tá? 1.000 a 1.200 línguas no final do século XV e início do século XVI. Quantas línguas e famílias linguísticas há no Brasil? Essa é uma outra pergunta que os jornalistas sempre me fazem quando me entrevistam, e também os alunos de sala de aula, quando eu começo a dar os cursos de linguística sobre as línguas nativas. Há um total desconhecimento sobre esse tema perante a comunidade acadêmica. Isso faz com que esse projeto que eu desenvolvo, ele precisa ter um caráter de divulgação científica. Ou seja, eu preciso divulgar qual é a diversidade linguística que há no Brasil. Então, essa informação é importante. Durante a minha permanência no IAT, eu notei que realmente há um certo desconhecimento sobre essa diversidade linguística, não só no Brasil, mas também na América do Sul.
Então, existe na América do Sul hoje cerca de 500 línguas autóctones, sendo que 420 estão seriamente ameaçadas de extinção. Então, o trabalho, nós linguistas que trabalhamos com as línguas nativas, lidamos com o fato de que a maior parte dessas línguas estão ameaçadas de extinção pelo simples fato de que o número de falantes que ainda produzem essas línguas é muito reduzido. Então, quando você pensa em línguas minoritárias vamos pegar a Europa, você pega, por exemplo, sei lá, o basco, que é uma língua minoritária, o catalão, o galego, que é uma língua minoritária, não é nada comparado com as línguas minoritárias do Brasil. Aqui, quando a gente fala em línguas minoritárias, a gente está falando de línguas altamente em risco de desaparecimento. Por quê? Porque, em geral, elas têm 20 falantes, 50 falantes, 100 falantes, 200 falantes, 500 falantes, 1000 falantes. A maioria possui menos de 1000 falantes. Então, assim, isso coloca uma questão, uma tarefa para a linguística descritiva do Brasil, que é de tentar promover, preservar, descrever. Então, o meu projeto que eu desenvolvi no IAT, ele se enquadra dentro desse contexto sócio-histórico. Embora exista no Brasil cerca de 200 povos indígenas, o número de línguas ainda é menor. Então, você tem aí cerca de 220 povos, mas há aqui um problema. Os movimentos indígenas, as organizações indígenas, dos povos indígenas, discordam um pouco desse número, eles acham que é mais. Mas o número de línguas que ainda é falada é muito reduzido, é cerca de 180. Ou seja, então, quando a gente compara o final do século XV com o momento atual, nós vemos que há uma perda de quase 80% das línguas. E aí tem uma questão histórica por trás, e aí alguns historiadores, como por exemplo Caio Prado Júnior, fala que onde os portugueses, onde a colonização portuguesa plantou os pés, o ataque a essas línguas, aos povos, foi muito violento. Quer dizer, a colonização foi muito violenta. Então, a perda da diversidade também se deve ao fato da ferocidade da colonização portuguesa no Brasil. Então, no Brasil, são reconhecidos mais ou menos 5 grandes grupos. O Aruac, o Macro-G, o Caribe, o Tupi e o Pano. Mas há outros. Esses são os mais importantes. Há outras famílias linguísticas pequenas. Vou dar um exemplo, por exemplo, Yanomami. Yanomami que se constitui uma família linguística menor, situada na fronteira da Venezuela, Roraima, norte do Amazonas. Existe, por exemplo, o Nambiquara, falada no oeste do Mato Grosso. Há uma série de famílias pequenas, mas esses são os grandes agrupamentos. Aruac, Macro-G, Caribe, Tupi e Pano. Eu venho mais intimamente, mais diretamente, trabalhando com o tronco Tupi. Bom, então eu vou passar rapidamente. A família Aruac ela está dispersa, distribuída entre o norte do Rio Amazonas e o sul do Rio Amazonas, com línguas aqui na região do Mato Grosso do Sul, no Parque Estadual do Xingu, no oeste do Amazonas, no Peru, na Bolívia. E, então, vocês observem que as línguas da família Aruac estão bem dispersas na América do Sul, e essa família, esse grande agrupamento, é um dos maiores da América do Sul. O outro é o Macro-G, que é genuinamente brasileiro, né? Então é importante falar dos agrupamentos, porque eu noto que a maioria das pessoas não tem conhecimento da filogenética que constitui as línguas indígenas brasileiras. Então o Macro-G é genuinamente brasileiro porque ele é essencialmente central, Brasil Central. Então, digamos, o ponto de expressão desse povo é Brasil Central, com 13 famílias. O tronco é constituído de 13 famílias. E o maior deles é o número 1, o G, a família G. Outro dia eu estava em sala de aula perguntando para os alunos quais línguas no estado de Minas Gerais que se fala, quais povos em Minas Gerais que se fala línguas da família G. Ninguém soube responder. Vou repetir a pergunta que eu fiz para os meus alunos. Qual língua indígena da família G que é falada em Minas Gerais? Ninguém soube responder. Na verdade, nós temos em Minas Gerais uma língua da família G que é o Chacriabá. Mas quando você pega o Krenak e você pega o Machacali, já constitui uma outra família. Por exemplo, o Krenak constitui a família número 4, a família Krenak. E quando você pega o livro do Teófilo Otoni sobre os registros que ele fez na costa leste do Brasil, em 1830, 1840, 1850, ele relata que havia mais de 15 línguas da família Krenak. Então, o que hoje nós temos como Krenak é mnemônico. É um nome que cobre uma série de outras línguas. O que restou foi o Krenak, que está em resplendor, que é assim mesmo. Se você fizer uma pesquisa histórica, você vai observar que o Krenak é constituída, eu falo Krenak de resplendor, é constituído de, possivelmente, povos Krenaks que se juntaram. Tá? E aí eles falam a língua Krenak.
Tem a Machacali, 3 no leste de Minas, no nordeste de Minas, no Vale de Jequitinhonha, próximo a Teoflotone. Bom, então eu foquei mais em Minas porque nós estamos em Minas, mas vocês veem que o tronco macrogêneo é muito disperso. Tem línguas em Pernambuco, IAT, a família IAT, língua IAT falada em Pernambuco, e a família se distribui essencialmente no Brasil Central. Então é um dos poucos troncos linguísticos que a gente considera ser pertencente, ser brasileira, está dentro do território brasileiro. A Caribe se estende desde o norte, Suriname, Venezuela, Roraima e Parque de Xingu, que está em vermelho. O Tupi, com o qual eu trabalho mais, o que está em roxo é o tronco Tupi. Então você vê que o tronco Tupi é bem espalhado, é um grande agrupamento também. Então, línguas da família, o tronco Tupi é o Guarani, é o Tupinambá, que havia na costa do Brasil, quando os europeus chegaram, e muitas outras. Dentro do tronco Tupi, há o que eu chamo de família Tupi-Guarani. Tá? Então, a família Tupi-Guarani pertence ao tronco Tupi e é a mais distribuída em nosso território. E é também a mais documentada, porque no início da colonização brasileira, os missionários, particularmente os jesuítas, salesianos, documentaram algumas dessas línguas. Um dos casos mais famosos é a gramática do Tupinambá, elaborada pelo Padre Teixeira. O Tupinambá foi uma língua em que naquela época se escreveu, né? Houve um dicionário, houve gramáticas, então há uma documentação. A outra é o Guarani, a língua Guarani, elaborada pelo Montoya. E também tem o Cariri, que foi feito pelo Padre Mamiani, que é uma língua G. Bom, então esse mapa mnemônico é importante, ele é icônico porque ele demonstra que há a distribuição das línguas da família Tupi-Guarani. Já parti agora do tronco para a família. Então aqui você tem a dispersão das línguas da família Tupi-Guarani. Então você vê que as línguas Tupi-Guarani estão dispersas ao norte, ao sul, ao oeste e a leste. Tá? Então na costa, quando os europeus chegaram, eles descobriram, entraram em contato com o Tupinambá. E aí a estratégia da colonização foi aprender o Tupinambá, para poder catequizar e estabelecer as bandeiras, estabelecer as frentes de expansão. E aí o Tupinambá se tornou uma língua geral naquela época. Então de 1600 e alguma coisa até 1800, até hoje, o Tupinambá se tornou uma língua geral, uma língua franca. Então o Tupinambá hoje é falado, inclusive no alto do Rio Negro, pelos índios Tucano, Baniwa. Ou seja, o Tupinambá se constituiu uma língua geral por ter sido uma língua que, quando os europeus chegaram, a hipótese é que eles estavam dispersos por toda a costa do Brasil, desde o Maranhão até o Rio de Janeiro. Portanto, era uma língua muito homogênea, então era muito mais fácil aprender essa língua do que uma outra língua minoritária em relação ao Tupinambá. Por isso a importância do Tupinambá e da herança que a língua Tupinambá vai deixar no nosso léxico, na nossa gramática, porque a hipótese aí dos sociolinguistas de que o Tupinambá, que o português, sofreu influência da gramática do Tupinambá. Então, quando você olha a toponímia, o léxico, né, você tem todo um conjunto de fatores. Né? Quantas línguas foram extintas? Eu vou pular essa parte, né? Então, das 1.200, alguma coisa, sobraram hoje 180. Vou pular essa parte para o tempo. Então, aqui eu quero falar um pouquinho mais dessa última questão. Como é o processo de revitalização das línguas minoritárias? Então, esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo. Hoje eu quero fazer aqui, porque durante a minha estadia em permanência no IAAT, eu falei muito dessa questão da diversidade, falei das famílias, dos troncos, mas eu deixei de falar uma coisa importante, que é o trabalho, que esse resultado que nós vimos apurando com o trabalho de documentação de algumas línguas. Vou citar aqui hoje um caso em particular, que é a língua com a qual eu vim trabalhando mais diretamente, que por acaso é a língua da nossa ministra, a ministra dos povos indígenas. A Sônia Guajajara fala a língua com a qual eu trabalho, então eu vou falar um pouquinho dessa língua para contextualizar melhor como é que é o trabalho o processo de revitalização e de promoção dessas línguas, né? Então, lá no Pós-Lino, no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Letras, existe uma linha de pesquisa que é documentação dessas línguas. Então, lá a gente envolve os alunos para trabalhar com essas línguas e descrevê-las e elaborar trabalhos teóricos sobre a gramática dessas línguas. E aí essas ações que a gente vem desenvolvendo estão inseridas dentro desse contexto, dentro da década das línguas indígenas, que foi estabelecido pela Unesco em 2019. 2019 foi o ano das línguas indígenas. E a partir dali, então, se instituiu a década das línguas indígenas, que começa no ano de 2022 e vai até 2032. O que é isso? A década seria alguma coisa do tipo seguinte: durante esses 10 anos,
a ênfase política, as ações têm que ser a de promover, descrever, revitalizar e contribuir para a não extinção dessas línguas. Tá? Então foi motivado também pelos povos indígenas do Brasil, principalmente da Bolívia, num grande encontro, e a principal objetivo é o reconhecimento, a valorização, a promoção e a manutenção das línguas indígenas. Bom, vou falar um pouco do meu trabalho que eu venho desenvolvendo com os Teneterrara. Na verdade, a Sônia Guajajara fala uma língua que se chama Teneterrara. O povo se intitula Teneterrara. Teneterrara se subdivide em dois grupos. Os Guajajaras, que literalmente quer dizer, Guajajara significa os donos do cocar, são os carregadores dos cocares, e os Tembé, que é uma referência que dá a um outro grupo Teneterrara, devido a uma referência um pouco pejorativa, né? Que tem a ver com essa referência a um traço físico, né? Que é inclusive um traço não muito bem-vindo pelos indígenas. Timel, então, é achatado, e Tia Nariz vai dar Timbé. E Guajajara é formado a partir de duas raízes, o Azai, e Izar é dono do cocar, aquele que carrega o cocar, porque quando se chega nas aldeias guajajaras é muito comum encontrar uma produção, um artesanato muito forte de produção de cocares. Tá? Bom, onde os Teneterraras, os Guajajaras, estão localizados? No Maranhão. Tá? Então, os Tembés estão no Alto Rio Guamá, no estado do Pará, e os Guajajaras estão no Maranhão. Então, a hipótese dos linguistas históricos é que os Guajajaras migram pelos tributários do Rio Pindaré em direção ao Rio Gurupi e depois ao Rio Guamá. Não sei se vocês estão bem familiarizados com a geografia da região. O principal rio do Maranhão, o Rio São Francisco do Maranhão, é o Rio Pindaré. O que divide os dois estados é o Rio Gurupi. E o outro rio que está mais aqui perto de Belém é o Rio Guamá, que vai desaguar na baía do Rio Guamá, tá? Em Belém. E aí, aqui você tem uma ideia das principais aldeias. Eu venho visitando, principalmente Araribóia, todas essas aldeias aí, mas principalmente Araribóia, por conta dos cursos que a gente vem desenvolvendo. Então, é um zoom aqui mais em relação à terra indígena Araribóia. Chama atenção a vocês, a luta dos índios para defender, preservar o território. Quando você olha o mapa do Google, você olha que as regiões onde estão ainda as regiões de mata, floresta amazônica no Maranhão, é justamente nas terras em que estão os Guajajaras e os outros índios. O Teneterrara, Tembé Guajajara, pertence a um subgrupo 4, quer dizer, a família Tupi-Guarani é subdividida em subgrupos, subgrupo 4 da família Tupi-Guarani, e é composto por 25 mil pessoas. O número de falantes não se sabe. Na verdade, não tem havido o interesse ou iniciativa por parte do poder público em detectar qual é a quantidade, qual é o número de falantes dessa língua. Para nós, linguistas, é muito difícil fazer isso. São mais de 30 aldeias, um trabalho inviável para nós, pesquisadores. As terras são cobertas pelas florestas altas da Amazônia e também pelas matas do Cerrado, que são as matas de transição entre as florestas amazônicas e o Cerrado. O Tembé, por sua vez, habitam principalmente as florestas de mata alta do leste do Pará, fronteira com o Maranhão. Gente, quando eu escrevo, aqui não, né? Mas em alguns momentos eu escrevo Tupi-Guarani com acento, que é uma convenção da ABA, Associação Brasileira de Antropologia, que convencionou que todos os oxídeos terminados em I são acentuados, que você pode estar vendo nos slides com os acentos nos nomes terminados em I. Essa é a razão. Há uma convenção na área da linguística antropológica primeiro, de grafar os nomes das línguas maiúsculo e acentuar o I. Bom, causa das perdas linguísticas nos territórios Teneterraras. Esse projeto, então, ele tem um objetivo de divulgação científica, mas também tem um objetivo de promover, descrever, contribuir para a revitalização e contribuir para a não extinção dessas línguas. Então eu quero falar um pouquinho das causas das perdas da língua, né? Não só do Teneterrara, mas das outras línguas indígenas. Os fatores são diversos, vou citar alguns. Aqui eu estou entrando na terra indígena Cauru, aqui é o Rio Pindaré, que eu falei para vocês, é o Rio São Francisco dos maranhenses, e aqui eu fui fazer uma oficina, e nessa terra, infelizmente, embora seja uma região de terra alta, ou de mata alta, de floresta ainda preservada, por alguma razão histórica, os índios aqui não falam mais a língua. Então, estou dando um curso aqui de revitalização, de promoção da língua, e apenas esse cantador aqui, o Sapula, e talvez aquela senhora lá atrás fala. Os outros não falam. Então, esse trabalho de pesquisa, então, envolve a nossa ida para lá para a produção de material linguístico na língua. Então, eu só quero mostrar para vocês alguns dos materiais que eu fiz, sabe? Rapidamente. Então, tem essa coletânea,
tem esse livro aqui também, que foram feitos a partir dessas oficinas que vocês estão vendo ali. Então a situação aqui é de perda, eles não falam mais as línguas, só os velhos lembram a língua. Então tem um problema aqui. Então uma primeira resposta, por que a língua nessa região está fraca ou está com a saúde vital comprometida, deve-se ao fato de que as crianças não aprendem mais a língua. Deve-se ao fato de que as gerações mais jovens, a língua não está sendo repassada pelas gerações mais jovens. Qual é a razão disso? Vários fatores. Pressão das línguas majoritárias. Na fronteira do Brasil é o espanhol, na América do Norte é o inglês, aqui é o português. Outra questão é o desprestígio das línguas indígenas. Então, quando você faz trabalho de campo, quando eu estou na oficina, os índios falam assim: professor Fábio, mas se você vem aqui nos ensinar a língua e você... ninguém nunca fez isso antes. Quer dizer, as ações de promoção das línguas, eles têm vivido a experiência de que falar a língua em certos contextos sociais é proibido. Então, vocês todos que já leram um pouco de história sabem que com o século XVIII, com as leis de Pombal, né, Diretório de Pombal, em alguns lugares do Brasil, falar qualquer língua indígena, você poderia morrer. Inclusive, o Nhangatu perde força justamente no século XVIII. Nhangatu, a língua geral amazônica, perde força no momento em que Pombal estabelece a lei que o português tinha que ser a língua aprendida e falada. Estou aqui com o senhor Antônio, dizendo para a turma aí que é uma vergonha vocês não falarem mais a língua. É uma vergonha vocês não valorizarem a língua dos Tenente Harry e valorizar as línguas dos Caraíu, que somos os homens brancos. Então a situação aqui é muito complexa. Aqui a tentativa é retomar a língua, né? E é uma tarefa gigantesca, porque é o seguinte: essas línguas são tão complexas quanto qualquer outra língua do mundo. Tem padrões gramaticais, estruturas gramaticais, que quando você aprende essa língua como segunda língua, ela se torna uma tarefa árdua. Vamos aprender sueco, vamos aprender finlandês, vamos aprender alemão. A dificuldade que é inglês. Essa é uma língua com verbo inicial, verbo em posição inicial. Tem uma série de categorias que não tem no português. Então, quem aprende português como primeira língua, mesmo os indígenas, para aprender a língua nativa, a língua tenente-rara, se torna uma tarefa difícil. Então, o importante o que eu falo para eles é: não percam, não deixem de aprender a língua de vocês. Bom, Araribóia, uma situação totalmente diferente. Aqui você tem uma situação em que todos falam a língua. Aqui nós estamos produzindo aquele livro ali. Então, a participação é intensiva, eles são, em geral, bilíngues. Alguns velhos que moram no meio da mata ainda são só monolíngues. Então, aqui a situação é muito bacana. Eles falam a língua e os Tenente-Rara têm uma tradição que nós não temos. A cada início de uma atividade científica qualquer, de trabalho, tem que se cantar. Tocar um maracá para poder alegrar o espírito. Ninguém trabalha, ninguém aprende nada se não alegrar o espírito. Então aqui nós temos que literalmente dançar junto com eles para começar uma aula. Então vamos lá, quais são os resultados linguísticos desse trabalho que eu venho desenvolvendo com eles? Primeiro é o material que eu falei para vocês, a Colégio de Narrativas Guajajara. Vou dar uma passadinha, se quem quiser dar uma olhada, se tiver, vocês são muito espessos aí, né? Quem quiser dar uma olhada rapidamente, esse livro é um livro de narrativas míticas, mitos de criação, em que eu produzi junto com eles, né? Foi apoiado pelo CNPq, pela FALE, pela Fundação Oak. É importante registrar aqui porque estou sendo gravado. Se a Sonia Guajajara me ouvir falando, ela que ajudou a financiar esse livro, porque a Fundação Oak financiou R$10 mil para nós produzirmos o livro. E aqui é um livro muito bacana, com ilustrações, né? São várias histórias. E aqui você tem histórias de criação, tá? Da lua, da água, da farinha, do sol. Não havia sol para os Tenente-Rara. É preciso que haja um demiurgo que vá criar o sol. Não havia luz para eles. É preciso que ele tenha um demiurgo, um encantado para criar a lua, o sol e a água. Aqui é a história das estrelas. Por que a estrela fica tão longe? Fica pertinho da lua. No final eu vou ler essa história para vocês. As canções também, dos rituais, enfim, foi importante também coletar uma série de narrativas, não narrativas, mas cantos, que são importantes para as festas que eles fazem, para as festas de passagem da puberdade. Tá? É muito comum, não só de Tenente-Rara, quando o menino e a menina ficam jovens, né, que se faça um ritual de passagem. Essas músicas são cantadas nesses rituais. Bom, vou falar agora de questões mais técnicas. O que a linguística tem a ver? Como é que a linguística pode contribuir para promover e revitalizar? A primeira coisa, gente, a linguística, não sei se vocês têm ciência, tem uma tecnologia que é a fonêmica, a fonologia. Então a gente tem que fazer um inventário dos sons da língua. A primeira coisa é isso. Então, qualquer linguista que vai para trabalhar com a língua, com um povo,
Hoje nós temos povos na Amazônia que são isolados, que não têm contato, que não têm tradição escrita. É importante que o linguista vá a campo, a partir do seu treinamento, faça o levantamento dos sons. Então nós fizemos o levantamento das vogais, chama atenção para 2 sons que nós não temos nas línguas românicas, como sons distintivos. São os centrais, U, E. Esses 2 sons são muito recorrentes, né? São a vogal alta central, a vogal média central. Nós não temos nas línguas românicas, mas nessa língua tem. E aqui você tem as consoantes. Chama atenção para os sons que são diferentes do português. Aquela interrogação não é uma glotal, produzida com um soluço. Não sei se você tem compreensão disso. As nasais são mais complexas. Existem 4 tipos de nasais. Avelar e avelar arredondadas. No. E nós temos não tem as sonoras. Está entendendo? Não tem sonoras. Só tem os obstruintes desvozeados. Você não tem b, d, g, b, d, g, u. E você tem aqui o z, é a única, a z e o ra é as únicas soantes que há no sistema. Bom, a partir desse quadro, o que nós vamos fazer? A ortografia. Então, só se faz esse livro, esse material, só se faz tese de doutorado, tese de mestrado sobre essa língua, sobre a gramática dessa língua, uma vez que você faz o quadro vocálico, o quadro consonantal, e você só consegue documentar e promover a língua se você faz o alfabeto. E aí você contribui para uma cultura que é de tradição oral, começar a ter tradição escrita. Pensa que eles não têm bibliotecas, não têm livros. Possivelmente esses são os primeiros livros que chegam até eles. Então, vamos lá, rapidamente, o tempo já está acabando, né, Tatiana? Eu vou passar rapidamente sobre a curiosidade da gramática da língua. Sobre o léxico. Enquanto nós aqui temos um léxico especializado para a área de computação, de física, enfim, várias áreas, eles não têm um léxico especializado para, por exemplo, nomes de itens da tecnologia. Televisão, geladeira, carro, avião, eles não têm esses nomes. Mas, ao mesmo tempo, eles têm nomes para vários tipos de periquitos. Então, por exemplo, Maracanã, é o estádio do Rio. Me dei conta, não sei se vocês sabiam disso, Maracanã é um periquitinho, pequenininho, tá? Ele é de cor verde. Então, essa palavra vem de origem do Pinambá, provavelmente no Rio de Janeiro, mas tem no Guajajara como Maracanã. Vejam lá que o A acentuado é essa vogal central média, U. Você tem o Maracanãhu, que é esse periquitinho verde, o Zenai, passar rapidinho, Azurueté, Azuruí, Azuruhu, Rui, Rizum, Tuí, Uirazu, Aruaruai, e assim vai. Então, eu consegui coletar 11, mas possivelmente há muitos outros. Em português só tem periquito. Hein? Em português é só periquito. Quando você vai para a área da biologia, ou da zoologia, você vai ter nomes especializados lá, né, para nomes científicos. Mas, de fato, no dia a dia nós não temos, só temos periquito. Né? Então, a gente o nosso léxico em relação à nomeação desses itens é restrito, é pobre. Eu não trouxe aqui, pode ter, mas para coruja, tem mais de 15 nomes para coruja. Tipos de madeiras, vários tipos. Coisas que correm, água, vários tipos. Por causa do tempo, não trouxe. Uma outra curiosidade, eu não sei se você tem ciência disso, grande parte das línguas amazônicas, não precisa de número, vai ter 4. Você vai ter Pitaí, Mocói, Nairui e Zarigatu. 4. Só. Eles são muito felizes com esse sistema. Não precisa de mais do que isso, não. O resto é TTU, é muito. Mas aí, devido ao contato interétnico com nós, Caraíbas, eles estão desenvolvendo um sistema de números um pouco mais complexo, por influência do Guarani Paraguai. Então, eles, nos acampamentos de terra livre, nos encontros de pontos povos, com os Guarani principalmente, eles estão copiando um sistema que não é originário deles. O sistema originário é esse. Então, você tem até 17 no sistema, e até 90 no sistema, e até 24 no outro sistema. Quem criou esse sistema são professores indígenas, tá? Tem um negócio bacana, muito bacana no Guajajara, e não só no Guajajara, mas em outras línguas, que é uma categoria gramatical que não é marcada nas línguas europeias. Então aqui já começa a falar para você de coisas que aparecem aqui na Sul-América que não existem em outros lugares, que é o chamado gendialect. Quando eu falo assim, existe gendialect nas línguas da Europa, mas não como categoria gramatical. Quando eu falo categoria gramatical é por meio de morfemas, indicação por meio de morfemas. Então, gendialect é uma variedade de fala, de estilo comunicativo, particularmente associado ao sexo do falante. Resulta de diferenças nos papéis sociais de mulheres e homens. Então, por exemplo,
Por essa razão, em Tenente Rara, toda sentença deve vir marcada com partículas de gênero, partículas finais de sentença, que ocorre ao final da sentença. Então, se você for falar em Guajajara, eu sou do sexo masculino, você é do sexo feminino, tem que saber quais são as partículas, senão eles riem de você. Então, há pelo menos 4 partículas. Pá, usada o homem se dirigindo à mulher, ti, homem dirigindo ao homem, mulher dirigindo à mulher, se dirigindo à mulher, e má, mulher se dirigindo ao homem. Então, a Sônia se dirige para mim como má, eu me dirijo a ela como pá. Eu me dirijo a Esteva como ti. Patrícia se dirige a Tatiana como Alguns exemplos. Então, a mulher dizendo para a mulher, tudo bem com você? Nekatu você tem que colocar o i. Se você colocar o ti, eles vão rir de você. Porque é uma marca de gênero, né? Mulher ao homem, nekatu ma. Que a mulher não pode usar nesse contexto ti. Vão rir dela. Tu estás bem? O homem falando para o homem, nekatu ti. Homem e a mulher, nekatu pa. E aí você também tem itens léxicos que só a mulher pode usar e só o homem pode usar. Por exemplo, harazir, só o sexo masculino pode falar. Minha filha. A mulher, para falar minha filha, ela deve falar Hememir Kuzá. Uma vez, eu divertidamente falei para uma Guajajara, onde está Hememir Kuzá? Ela riu de mim. O homem não fala isso. Então tem marcas lexicais que dependem do gênero, do sexo, né? E meu filho, para o homem fala Heraíra, a mulher fala Hememirawa, né? Bom, já estou quase terminando. Posse e expressão de tempo gramatical nos nomes de Tenente Rara. Nomes possuíveis e nomes não possuíveis. Essa é uma discussão muito complexa. Eu vou tentar simplificar de uma maneira muito rápida, mas aqui já é um exemplo daquilo que eu falei no início da minha apresentação. Há fenômenos aqui que só tem aqui na América do Sul, pelo isolamento que esses povos, essas culturas, essas línguas permaneceram. Então, antes vamos falar um pouquinho o que é isso. Nessas línguas, entidades que são possuíveis, a gramática é sensível a entidades que são possuíveis e não possuíveis. E dentro dos possuíveis você tem uma subdivisão. Naqueles possuíveis que são alienáveis e naqueles que não são não alienáveis. Então os nomes são divididos em alienáveis e inalienáveis. E um outro grupo que não são possuíveis. O que é não possuível? Tudo que pertence à natureza. Peixe, sol, lua. Eu não posso ter a lua, eu não posso ter o sol. Eu não posso marcar o sol com uma marca de posse. Mas eu posso marcar o bigode com a marca de posse. Eu posso marcar meu filho com a marca de posse. E dentro dos que são possuíveis, tem aqueles que são alienáveis. O cachorro pode ser possuível, mas ele pode ser doado, então ele é alienável. Mas o nariz, o bigode é inalienável. Essa distinção semântica ela é gramaticalizada na língua. Vamos ver os exemplos? Então, a palavra có é um nome possuível, tá? Mas ele é alienável. A roça eu posso vender para alguém, mas eu posso possuir. Então eu posso marcar roça com o passado, qualquer. Então só pode receber o tempo nominal nomes que são possuíveis. Então, có é roça no presente momento, qualquer é o mato que você vai roçar. Qualquer é o mato que você roçou, e que agora está pronto para roça, e coram é o que vai ser roça. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: ocorre algo que não ocorre nas línguas que eu conheço aí fora do Brasil, que é essa marca de tempo nominal. Defo para o presente, quer para o passado e ram para o futuro. Topoi é uma posse alienável. Topoi, vestido, topoi quer, topoi ram. Topoi quer é o que foi vestido, restos de vestido. E topoi ram é o que vai ser vestido. Zamutal, agora tem uma outra classe de nomes, que são os possuíveis e inalienáveis. E eu não posso vender meu bigode. Então eu vou dizer, zamutal, bigode. Zamutal quer, o que foi bigode. Zamutal ram, o que vai ser bigode. Então os que são possuíveis inalienavelmente podem receber os sufixos de tempo. Reremiricó também. Então, olha lá, você está vendo a marca de posse? Ré, só nomes possuíveis podem receber essa marca de posse, né, do possuidor. Reremiricó é minha atual esposa. Reremiricó é a esposa que já faleceu. E Remiricó-ram é que vai ser minha futura esposa. Mas nomes não possuíveis não podem receber a marca de tempo gramatical. Corarrei, por exemplo. Corarrei é sol. Sol pertence aos caruaras, aos espíritos. É algo que você não pode nem destruir, tem que manter. Então, Corarrei, sol. Corarrei-quer, não pode. Corarrei-ram, não pode. Zui, que é Gia, Ram, pertence ao meio ambiente. Você não mata, você não cria. Já é criado pelo Deus, pelo espírito maior deles, pelo Maíra. Zui,
Jihan. Zuiquer não pode. Zuiram não pode. Iwak, céu. Aqui é gramatical, eu esqueci de colocar o asterisco indicando a gramatical. Iwaquer você não pode. Iwakuram você não pode produzir essa sentença, essa expressão na língua guajajara. Bom, aqui estou dando um exemplo de fenômeno gramatical que é algo peculiar a essa região da América. Concluindo, então eu vou terminar minha fala trazendo para vocês uma narrativa oral curtinha, há várias, só para terminar e ilustrar como é que se dá as narrativas orais. Eu vou ler em Guajajara, mas com sotaque de português, tá? Sotaque em português, porque eu não falo Guajajara de maneira tão fluente assim. Zahitatá, o título é esse. Zahitatá é Remaé e no meu house Zahir é Reua. Então, Amó, Zahitatá, Zecaipó, e Puruer, Quer, Zahir é Wenoi, Zecaipó, Zahir e Iri, Pe, Aé. Iri, Zecaipó, Zupé, Aporrar, Ko, Catu, Zahir, Recon, Mehen, Aé, Zuticaí, Recon, Mehen, Tuihau, Tueharupi, Iwa, Te, e Rema. Iri, Zecaipó, Zahir, Iri, Zahitatá, Pe, Aecuri, Ezapó, Zahir, Remiu, Zupé, Nehen, Azei Catu e Upir, Romó, Isupé-Nehen. Muai, Zé, Putara, Nehen. Vocês estão me acompanhando? Estou aqui no Nehen. Estou lendo, se vocês conseguem me acompanhar. Oró, Zé Caipó, Zahir, Iri, Izui, Aé. Uezar, Zé Caipó, Memir, Remiricó, Ram, Upir, Aecuri, Aerupi, Chesak, Zahitatá, Zahir, Huaque, Tuherupi, Zanecuri. A história da estrela com a lua. Então, vamos ver o que a história diz. Fiz aqui uma adaptação bem curtinha do texto, tá? Uma estrela quer se casar com a lua. Para isso, a estrela pediu a lua em casamento para sua mãe. A estrela disse para a mãe da lua: eu tenho muita pena da lua porque ela sempre está sozinha todas as noites no céu. A mãe da lua respondeu: faça comida para ela. Se a comida estiver boa, ela mesma aceitará ser sua companheira. Então a mãe da lua foi embora. A lua casou-se com a estrela porque esta faz comida boa a ela. Assim a mãe deixou sua filha junto da futura esposa, por isso nós sempre vemos uma estrela perto da mãe. Quer dizer, é um mito de criação. Fora esses, há tantos outros. É um mito da criação da mandioca. No livrinho está aí, vocês podem acessar. Quem quiser ter acesso a esse livro, eu tenho em PDF, ele é público, ele é de divulgação científica, eu posso mandar por meio do e-transfer. Gente, eu espero não ter passado muito tempo, viu, Tatiana? Icatu, Arria, Ipó-Curipá, muito obrigado. Zanacaruca, boa tarde. É isso aí, gente. Esse é o recado que eu tenho para dar a vocês hoje.